teve protesto no Arenoso. O motivo? Dona Domingas. Hoje, todo mundo me parou para perguntar, rapaz, o que é que foi aquilo? Como é que pode? O vídeo dela, não é isso? Atropelada. Assista, gente, olha, assista a matéria, que eu volto conversando com o filho dela. Por favor. Eles organizaram esse protesto justamente para reclamar, para chamar a atenção mais uma vez pela morte de Dona Domingas. A gente vê no cartaz aqui as fotos dela, ela estava descendo do micro-ônibus, aquele chamado amarelinho do transporte complementar, quando ficou imprensada na roda do veículo, acabou vindo a falecer. A única coisa que eu quero é a justiça de Deus, meu pai. Você estava aqui ontem, no momento em que tudo aconteceu? Estava trabalhando. Foi informado pelas pessoas? Na hora que eu voltei do trabalho, que eu estava trabalhando no Cabulacê, na hora que eu voltei do trabalho, meio-dia para almoçar, eu fiquei sabendo que tinha acontecido esse negócio com ela. Como é que era a Dona Domingas, Roberto? Pô, velho, era tudo pra mim, velho. Era tudo na minha vida, velho. Só Deus sabe a dor que eu tô sentindo a perder a minha mãe. Eu perdi minha mãe, eu perdi tudo na vida, velho. Ela foi derrubada, queremos justiça por Maria Domingas, queremos justiça, é o que está escrito nos cartazes. É isso que essa população está pedindo, justiça? Queremos justiça, isso não pode ficar impune, não pode ficar impune. A senhora estava aqui ontem quando isso tudo aconteceu? Eu estava, tomei um susto, eu pensei que era assalto, quando eu saí foi um acidente. A população estava gritando, por isso que a senhora se assustou? Gritando, porque senão eu ia passar por cima da criatura. E ele não teve paciência de deixar ela descer, entendeu? Desembarcar. Ele não teve paciência. Então, antes dela desembarcar... Ele arrastou o carro. Ele arrastou, fechando a porta e já arrastou o carro. Ela caiu, ficou imprensada. E preso mesmo, que quebrou, acho que quebrou até a perna, né? Infelizmente, Dona Maria Domingas não resistiu, veio a óbito, veio a falecer e agora toda essa comunidade aqui do Arenoso pede por justiça. Olha, o telefone, a gente vai conversar agora sobre esse assunto. Dona Domingas, vem comigo. Eu vou falar aqui agora com Joel. Joel, eu já tô aqui, cara, já sabendo que durante toda a transmissão da matéria, você derramou as suas lágrimas, você lembrou de sua mãe. Eu queria, não sei se serve de alento ou de consolo, mas te dizer que eu faço parte de um grupo de Tancredo Neves. O que teve de gente pedindo por justiça, cara, ontem e hoje, em relação a este caso, porque acontece com frequência. Boa noite, Joel. O que é que você tem a dizer? É o seguinte, gente, eu estava em casa, né, e os vizinhos vieram me chamar, avisando que tinha ocorrido alguma coisa com minha mãe. Eu subi, né, só com a calça, sem camisa, com o tênis na mão, o sapato na mão. E quando eu cheguei lá, encontrei um veículo da Aztec, amarelinho, com as rodas traseiras em cima da perna da minha mãe. Meu Deus do céu, cara. Ela ainda estava falando ainda, né? E pedia que tirasse o veículo de cima da perna dela, porque ela estava sentindo muita dor. Mas a gente não podia tirar o veículo, até porque ninguém suportava o peso daquele veículo, né? Aí tem um material de construção, o pessoal foi lá chamar, foi que eles pegaram uma empilhadeira e conseguiram levantar, né? E segundo relatos, ela desceu, estava descendo do transporte, e antes dela descer do último degrau, ele arrancou com o carro. A minha mãe caiu entre o meio-fio e a pista. E ele, por arrancar, passou por cima da perna dela, né? E ia passar por cima do tórax e a cabeça, só que as pessoas gritaram, então aí ele parou, e quando ele parou, ficou entre a perna e a bexiga dela, né? E quando conseguiram levantar e tirar ela debaixo do veículo, ela já começou a ter palpitações, né? Já começou a ter palpitações. Joel. E não estava me respondendo mais.
Desculpe te interromper, cara, porque assim, o teu relato, eu não desejo pra ninguém. Eu tô imaginando aqui, você viu toda a cena, você acompanhou, você conversou com tua mãe, o que é que ela dizia? E assim, como manter a lucidez e a calma, tendo que tranquilizar a tua mãe também, diante deste cenário que você está apresentando pra gente. Na verdade eu não reagi bem, né? Porque assim, eu queria ter encontrado o motorista e se eu encontro ele, algo errado eu ia fazer, podia estar preso agora. Mas ele fugiu, ele não ficou no local, ele fugiu e abandonou minha mãe com as rodas do pneu em cima da perna dela. E só apareceu depois, mas assim, ela estava lúcida, conversando, mas após eles tirarem um veículo da perna dela, ela não conversou mais, né? Começou a ficar inerte e teve palpitações e provavelmente ali eu acho que a pressão deve ter subido, porque também ela é diabética, né? Então aí eu acho que a pressão subiu e ela começou a ter palpitações. A SAMU levou ela, né? Colocou o respirador tudo direitinho, mas ali eu creio que minha mãe já estava perdendo a vida naquele momento. Joel, nosso coordenador Iago aqui, que antes de a gente chamar, né, para colocar a chamada aqui no nosso telefone, ele me relatou, cara, olha, tá difícil porque exatamente no momento que nós colocamos a matéria, no momento que você viu a foto da tua mãe, você não aguentou. Você despencou em lágrimas. Como é que tá sendo, cara? Assim, a gente imagina, mas eu pergunto porque você também vai ter que ser um porto seguro para a família. Eu acabei de perder meu pai tem 7 meses. Então a gente ainda estava se recuperando do baque de ter perdido ele por doença, né? Aí minha mãe, esses últimos dias, estava muito alegre, porque assim, meio que ela já estava conseguindo entender que perdeu o companheiro. Aí ele vem e tira a vida da minha mãe. Então eu não vou dizer a você, emocionalmente eu não estou legal, estou tentando ser forte porque tem que, né, trazer a papelada do enterro, né, tive que ir na Trans-Salvador, e todo o relato que a gente foi na Trans-Salvador, eles apareceram lá primeiro do que a gente, e falou que minha mãe tinha caído na calçada e, consequentemente, foi atropelada. Eles foram lá na Trans-Salvador e fizeram isso, né, e quando eu vi na 11ª, né, da queixa, extra queixa, eu também notei que tinha uma moça, né? E ela estava lá da ASTEC e também estava registrando alguma coisa, porque quando eu cheguei lá e comecei a falar com o policial, né? E ela falou que, olha, o caso é esse aí que esse rapaz está falando. Aí o policial conduziu ela para uma área separada e aí provavelmente deve ter conversado com ela e tal. Mas ela estava tentando dizer que minha mãe tinha escorregado na calçada e tinha sido atropelada, que ela não era cliente do veículo. Ela não é uma passageira. E, infelizmente, ela estava na calçada e caiu. Rapaz, eu nem sei o que dizer, cara. Eu nem sei o que dizer. Eu só peço que algum anjo, alguém que possa colaborar, né, para desmistificar tudo o que foi dito pela outra parte na delegacia, porque assim, eu não estava no local, mas eu quero repetir e eu tenho como provar a quantidade de pessoas de um grupo de Tancredo Neves com mais de 400 pessoas, onde todos lamentaram, todos falaram do protesto, tá entendendo? O bairro parou. Eu não sei se você mora no Arenoso, mas a repercussão, todo mundo quer justiça. Tem câmera no ônibus, tem câmera no entorno também. Muito querida aqui. Minha mãe é uma pessoa muito querida, então isso fez com que as pessoas se revoltassem, e também não é o primeiro caso, né? Já teve outros casos bem parecidos com esse, né? Cujo qual não teve óbito, né? E eu presenciei uma questão na frente do Cebolão, que hoje é Cebolão, que na época não era pizzaria, um outro comércio, né? E o que é que aconteceu? Uma moça estava também passando com o saco, e eles passaram com o micro-ônibus com as portas abertas, bateu no saco dela, ela rolou e caiu debaixo da roda. E ele passou por cima da perna dela, decepando a perna de certa forma, né? Abriu como se fosse uma navalha, a sola do pé
E a outra parte, e dessa aí eu já fiquei com medo, né, disso acontecer com minha mãe e avisava ela para não pegar esse ônibus. Eu vou falar aqui uma coisa que eu sempre ouvi e vi já, que é inclusive já fizemos matéria, já tem vídeo, a disputa para conseguir passageiros. As loucuras que alguns motoristas fazem em ruas estreitas, em bairros onde de um lado é comércio, na calçada tem o comércio, né, informal, e isso acontece com frequência. Qual o recado de um filho que perdeu uma mãe, que enterrou uma mãe hoje, para Transalvador, para o motorista, para esta mulher que esteve na delegacia? Eu acho assim que eles têm que colocar pessoas qualificadas, né, para trabalhar, pessoas que tenham realmente paciência com as pessoas idosas e com todo mundo, né? Tem questão de humanidade, coisas que eles não estão tendo, eles estão agindo como se as pessoas que eles estão levando não fossem ninguém. Então, se você contrata uma pessoa que não quer trabalhar, ela não vai fazer um bom papel naquele local que ela está, né? E ela também tem mãe, né? A gente é pai, é filho, é avô, então a gente tem que ter cuidado com todas as pessoas, né? A gente tem que ter um pouco mais de humanidade, né? E carinho e empatia pelos outros. Ô Joel, deixa eu aproveitar aqui, cara, porque eu não teria a força que você está tendo, a lucidez que você está tendo. Vou te fazer até uma pergunta intimista: quantos irmãos você tem? Porque me parece que é você que está tomando frente de tudo, né? Para resolver os trâmites, porque diante da situação da perda, ainda tem que resolver, porque existem as burocracias. Cara, eu nem sei o que dizer, velho. Eu não teria essa força. Hoje, depois de ter enterrado minha mãe da forma como foi, vai enterrar amanhã, né? Mas claro, já teve o reconhecimento. Amanhã que a gente vai enterrar. Isso, mas já teve o reconhecimento. Se você chegou a ver, né? Porque os grupos de WhatsApp todos colocaram o vídeo, a revolta, ontem o protesto, logo depois no Arenoso, tá entendendo? Então assim, você já mandou o recado? Manda um recado para a comunidade de Tancredo Neves, Arenoso, toda aquela região que abraçou a causa e que tenha certeza, vai colar contigo até o fim, cara. Isso é fato. Eu agradeço a cada um pelo amor e o carinho que tiveram pela minha mãe, né? Muitos que tiveram lá, eles tiveram compaixão e tinha muita gente querendo ajudar, né? O policial ainda às vezes reclamava e tudo, mas ali era todo mundo querendo ajudar, de todo tipo de forma. Agradeço a cada pessoa, né? Espero em Deus que isso não aconteça com ninguém, né? Que seja a última vez que isso venha acontecer e que tenha pessoas mais qualificadas, pessoas que respeitem os outros, né? Tem amor, né? Porque a gente precisa muito mais de amor do que qualquer outra coisa. Porque o mal todo mundo sabe fazer, agora o bem ninguém faz. Joel, obrigado, velho, porque assim, cara, depois de você presenciar tudo que esse cara presenciou, de ver, né? Eu tô imaginando aqui as coisas na cabeça diante do teu relato e ainda ter que chegar numa delegacia, ouvir, saber que se anteciparam à própria família e colocaram... Eles não sabiam que minha mãe tinha morrido ainda, porque a gente levou ela para o HGE, mas... Quando eu estava falando com ela que ela não estava mais respondendo, para mim, eu já tinha pedido minha mãe ali, naquele momento. Aí o pessoal da SAMU conduziu ela para o HGE, e de lá do HGE foi que eu dei queixa na Polícia Civil, e quando eu fui para Transalvador, que eles já estavam lá, se anteciparam a gente para poder dar a versão deles, dos fatos, e a versão equivocada, errada. E também quando eu estive na Transalvador, de lá eu tive que vir, que a moça falou, você aqui ela tá como se ela estivesse na rua, como se fosse pedestre. Não, como fosse pedestre, como se ela estivesse passando na rua. Só que ela não era pedestre, ela estava sendo conduzida por ele. E quando eu tive cá, ela já estava aqui também, essa mesma moça que esteve lá já estava aqui também tentando dar as versões dela do fato, cujo qual ela nem estava na hora, né? Cujo qual ela nem estava na hora. Então são fatos que ela nem pode falar. Joel, muito obrigado pela tua participação, viu? Que Papai do Céu possa confortar o coração de todos vocês. Pode contar conosco aqui na TV Aratu. E o que a gente quer e deseja é que a justiça seja feita
e vai. Você comerciante local que tem câmera de segurança que pode colaborar com a investigação de forma anônima, entre em contato com a polícia, vai ajudar e muito a investigação, sobretudo desmistificar algumas coisas que foram contadas na delegacia. Obrigado, Joel. Estamos juntos, conte com a gente. Amado. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram aqui para estar mostrando a situação da minha mãe. Isso, a gente que agradece a tua participação. Abençoe vocês. Isso, muito obrigado, Joel. Cara, é difícil, complicado.